exemplo, temos aqui essa imagem em formato PDF, certo? Está aqui o formato PDF. É apenas uma imagem que foi criada com o próprio LaTeX, certo? Esses gráficos foram desenhados com LaTeX. Você vê que você pode selecionar componentes da imagem, entendeu? Então ele é uma imagem, mas ele funciona como se fosse texto. E essas outras imagens aqui são imagens normais, mas que foram organizadas aqui em uma imagem única, utilizando o PGF Plots do LaTeX. Então vamos lá mostrar como que fez isso. Bem, você precisa criar um diretório e colocar algumas imagens aqui dentro, imagens que você deseja colocar ali. E temos esse template aqui. Deixa eu abrir ele. Pronto, isso aqui é um texto normal em que você vai ter que compilar utilizando isso. Deixa eu copiar aqui. Pronto. Então o template que eu montei é assim. Você tem um document class desse jeito aqui. Eu vou passar devagar para vocês digitarem, caso queiram aprender como fazer. Pronto. Vocês vão usar alguns desses pacotes. Alguns não são necessários aqui, mas eu coloquei esses aí. Vocês coloquem desse mesmo jeito, depois vocês vão eliminando, certo? Aí aqui você define os pacotes necessários e bibliotecas que são necessárias para usar o PGF Plots, os PGF Plots aqui. Aí vocês colocam dessa mesma forma aqui. Aqui abaixo vocês definem esses outros pacotes e bibliotecas para se usar. E o mais interessante de todos é isso aqui. Vocês têm que prestar atenção nesse trecho aqui, ó. Aqui é para exportar a imagem que o LaTeX vai desenhar. Esse trecho aqui é para exportar ele em um formato de imagem, entendeu? Para você utilizar essa imagem depois em outros projetos que você queira, entendeu? Nesse caso aqui nós estamos fazendo o LaTeX funcionar como se fosse um editor gráfico, por exemplo, iguais outros softwares, quaisquer de editar imagens, de fazer gráficos, tipo, por exemplo, o Origin Lab, né? O programa Origin, que funciona lá no sistema Windows. Pronto. Você pode fazer tudo da mesma forma aqui no LaTeX. Então vocês definem esse trecho aqui e prestem bastante atenção nessa parte aqui. Eu não sei qual editor de texto vocês usam no sistema operacional de vocês. Então eu estou usando sistema Linux, em que eu utilizo esse comando aqui, esse trechinho aqui chamado Shell Escape. Eu vou explicar por quê, certo? Caso não dê certo para vocês trocam Shell Escape por Enable Write 18. Talvez funcione. Enfim, eu só posso discutir o que eu fiz e funcionou comigo, certo? Essa aqui foram coisas adicionais que eu coloquei, então o texto começa mesmo aqui, certo? Então aqui é só um template básico, vocês podem eliminar essa parte aqui e pronto. É um template no formato de um artigo, certo? E aqui nós temos o ambiente de gráfico, mas antes de explicar ele eu vou compilar primeiro para vocês entenderem como funciona. Então você vem aqui e faz assim. Eu compilo no próprio terminal Linux, fazendo o seguinte: abro o terminal dentro da pasta onde está o arquivo, template, copio aqui e mando bala, dá Enter. Pronto, vocês viram que ele gerou aqui uns arquivos, inclusive esse aqui, né, em formato PDF. Pronto, esse arquivo aqui foi gerado através desse trecho aqui, ó. Esse Begin Figure. Aí você define dentro da imagem o ambiente Text Picture, certo? E na verdade o arquivo que ele gerou é esse aqui, entendeu? Esse template.pdf é o arquivo mesmo, em formato de artigo aí, tá vendo? Você vê que a mesma imagem que ele gerou aqui, ele também gera essa imagem aqui separadamente, só ela, entendeu? Aí onde está o truque? O truque é esse: para fazer ela ser gerada independentemente também, você tem que ativar esse trecho aqui. É esse trecho aqui que é o responsável por fazer essa geração. Aí você me pergunta: e para que você quer gerar ela independentemente?
É porque se você quiser sempre gerar os gráficos dentro do próprio PDF no LaTeX, dentro do seu projeto todo, por exemplo, vamos supor que seja um TCC, uma tese, ou até mesmo um artigo. Por exemplo, no caso de um artigo, geralmente as revistas científicas, de publicação científica, não aceitam receber códigos LaTeX em que usa, por exemplo, o TixPicture, esse IPGF-Plots. Eles não aceitam o código que tenha esse tipo de coisa aqui, por exemplo, não aceitam ambientes desse tipo. Mas se você enviar para eles somente a imagem já pronta, independente de qual tenha sido a ferramenta usada para gerar a imagem, por exemplo, você pode ter gerado ela no próprio LaTeX e eles vão receber, porque agora já está a imagem feita no formato .pdf, entendeu? Ou você pode converter para outro formato, por exemplo, JPEG, PNG, enfim, fica a seu gosto. Mas o que é responsável para fazer essa geração, como eu falei, é esse trecho aqui, entendeu? Você ativar isso, ele vai gerar independentemente e gerou isso aqui, que fica numa qualidade muito, muito top. Quer ver só, por exemplo, vou dar um zoom aqui em 800%, e veja uma parte de texto, a qualidade que ficou. Olha os textos e ainda ficam como se fosse texto, entende? Fica uma qualidade muito boa. Deixa eu reduzir. Pronto. Então agora eu vou explicar como é que é montado esse gráfico aqui, por exemplo. Então vamos lá. O ambiente que foi responsável para gerar a imagem foi esse código aqui todo, certo? Tudo isso aqui foi o que gerou aquela imagem. Como é que você faz ele? Pronto, vou passar devagar para vocês copiarem. Pronto. Vocês definem o ambiente de imagem normal, depois coloca aqui TixPicture e define esse ambiente aqui chamado Group Plot e define aqui algumas características sobre ele, por exemplo, separação horizontal, vertical, enfim, coloquem desse mesmo jeito aí. Define aqui o tamanho de cada imagem, do tamanho do gráfico, por exemplo. Alterem esse número aqui, por exemplo, para um valor maior para vocês verem o que acontece. O que mais? E agora aqui vemos o seguinte, vocês têm que observar aqui que temos, vamos voltar para a imagem aqui, temos 4 imagens, 4 ambientes de colocar a imagem, entendeu? Aqui, que é cada um desse aqui, Next, Group Plot, equivale a 1, por exemplo, esse aqui equivale a, esse aqui é referente a essa primeira aqui, Paulo, certo? Então você vê que eu coloquei o nome Paulo aqui, definir isso. Eu poderia colocar o texto aqui para ficar, em vez de ficar aqui em cima, eu colocar aqui desse outro lado, entendeu? É só ativar esse texto aqui e compilar aqui, você vê ele alterar, rotacionar. Você define o ângulo da rotação. Você faz o seguinte, então nós vemos aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí você me pergunta, mas por que tem 6 e aqui só apareceram 4? Porque tem 2 que são vazios. Eu defini um Next Group Plot como vazio. É como se fosse uma matriz. Imagina uma matriz. Eita, fechei tudo, eu acho. Não, cliquei aqui sem querer. Imagina uma matriz aqui, uns 3 colunas e 2 linhas, né? Só que 2 elementos dessa matriz são vazios, que é o caso desse aqui. E por que eu coloquei vazios? Para poder eu colocar o texto mais centralizado do gráfico, tipo fazer o gráfico ficar maior e ele ocupar o centro daquela linha de baixo ali. Para isso eu deixei as outras 2 vazias para ficar mais bonito. E caso você quisesse colocar com 6, beleza, você definiria normal aqui, por exemplo. É aqui que você define o tanto da matriz, entendeu? Se você colocar aqui, aqui é o número de colunas e aqui linhas. Se você botar 3, ele vai adicionar mais outra linha aqui abaixo em que você tem que definir novamente o Next Group Plot referente àquele elemento da matriz, certo? E assim uma forma de você organizar todos os gráficos ou componentes numa imagem só. Pronto.
Outra dúvida referente a como gerar uma imagem aqui. Como foi que eu coloquei essa imagem aqui? Pronto, por exemplo, essas três imagens assim, né? Essas três imagens você coloca fazendo isso aqui, a Add Plot Graphics. E aqui, engraçado que ele seria como se fosse um gráfico, só que no lugar do gráfico eu coloco uma imagem, entendeu? Fazendo esse comando aqui, ó. E aí você define o valor mínimo do gráfico, o ponto inicial, e o ponto inicial no eixo X e Y e o final. E isso aí serve para caso você queira adicionar algum texto referente às coordenadas daquela figura, por exemplo. Aí se você padroniza, dizer que aqui é o mínimo e aqui é o máximo, então você vai saber mais ou menos onde é o centro, sei lá, fica a seu gosto. Pronto, então é esse ambiente aqui que é responsável por colocar essa figura aí, porque por padrão ele vinha como se fosse um gráfico aqui, igual esse de baixo, né? É um ambiente igual esse de baixo, só que a diferença entre esses dois aqui, entre esse e esse do gráfico é essa, entendeu? No lugar de você colocar Add Plot Graphics, você coloca isso, certo? Então, vamos explicar como é que é criado esse gráfico aqui. Esse gráfico é criado assim, você define no Next Graph Plot, define o tamanho, o título. Você pode shiftar o título, tipo, colocar ele mais para cima ou mais para baixo, ou mais para frente ou mais para trás, tipo, botar o título mais para cá, mais para cá. Então você ajusta isso, dando uma shiftada, digamos assim, para cima ou para baixo, para direita ou para esquerda, ou para frente ou para trás, melhor dizendo. Você define o tamanho que ele vai ter, a largura e comprimento. Você define quem são os nomes dos eixos, que é no caso aqui dia e real, certo? Você define o valor mínimo do eixo X e o máximo, no caso o mínimo é 0 e o máximo é 32, o mínimo aqui é 1000 e 1100, o eixo Y. Você define de quanto em quanto ele vai pular, por exemplo, eu defini aqui no eixo X de 2 em 2 e aqui de 100 em 100, que são esses valores aqui. Sobre a legenda você pode defini-la dessa forma aqui, onde você passa as coordenadas X e Y, do ponto onde você quer que ela fique. E você pode definir essa legenda, por exemplo, em vez de colocar em uma coluna, você coloca os três nomes em uma linha, por exemplo. Você pode colocar aqui colunas, vamos botar 3. Vamos compilar de novo. É porque eu compilo pelo próprio terminal do Linux, mas você pode fazer com o seu ambiente de editar LaTeX mesmo, que funciona, provavelmente, se os pacotes todos estiverem instalados, certo? Então, vamos ver, tá vendo? Aí a legenda já ficou dessa forma. Então, eu gosto de colocar assim, para essa situação ficar mais bonito assim. Toda alteração que você faz, você compila de novo para ele efetivar essa alteração. Pronto. Vamos explicar mais o que. Outra coisa importante. Essas duas linhas aqui servem para quê? Elas servem para você definir a precisão das casas decimais aqui, por exemplo. Vamos colocar nesse eixo X a precisão de uma casa decimal. Então aqui você coloca 1. Veja o que vai acontecer. Compila de novo. Vejam que ele demora um pouquinho para compilar. Imagine que no seu TCC ou numa dissertação ou tese de doutorado, por exemplo, você tivesse várias páginas, 100 páginas, 200 páginas com várias imagens dessas. Ele demoraria bastante para compilar. É por isso que é interessante você fazer ele gerar essa imagem separadamente, porque quando você gera essa imagem separadamente, depois você pode utilizá-la como uma imagem normal no LaTeX, como se fosse uma JPEG normal, sei lá. E assim ele compila numa rapidez enorme e a qualidade permanece a mesma, certo? Então opte sempre por fazer a geração independente, como eu expliquei no início. Bem, então ao adicionar as casas decimais, ele coloca aqui 0.0, 2.0 em vez de 0. Se você colocar um 2 aqui, ele vai colocar duas casas decimais. Então, para esse exemplo não é interessante eu botar. Pronto, então essas duas linhas já estão explicadas para vocês, já estão explicadas. Pronto, voltou ao normal. Agora,
Isso aqui é para você definir se você quer usar essa malha aqui, certo? Por exemplo, se você tirar, eu não me lembro agora como é que faz para remover os grids. Ele ali estava pontilhado e agora fica assim. Mas existe uma forma de também você colocar assim, tipo no grid, eu acho que é algo do tipo. Aí não aparece nenhuma malha, entendeu? Mas vamos deixar assim do jeito que tá. Tem duas formas de você fazer ele plotar o gráfico, a curva. Você pode plotar você mesmo informando os pontos, cada ponto da curva. No caso para esse primeiro, que é o Paulo, a curva preta, trade A, você tem esses pontos aqui pretos que são esses que estão selecionados aqui. Então essa é uma forma de você informar esses pontos, mas vamos supor que você vai plotar um gráfico, uma curva com, sei lá, 2.000 pontos por algum gráfico específico que você tem. Aí seria meio chato estar fazendo essa digitação, né? Geralmente isso aqui é melhor para valores para poucos pontos. Então, recomenda-se que você utilize esse procedimento abaixo aqui, por exemplo. Você, em vez de colocar aquilo lá, você define algo desse tipo, em que você coloca aqui no lugar de coordinates, você coloca o nome table. Aí no eixo Y você define o nome reais e tal, e cria um diretório e coloca o arquivo lá dentro, por exemplo. Você poderia fazer assim, pega esses pontos, vem criar aqui filho pgf plot, cria um nome qualquer, você cria um diretório aqui chamado assim, filho pgf plot, não é isso o nome? Pode dar um nome qualquer, filho pgf plot, filho pgf plot, sem S aqui, mas é um nome qualquer, desde que ele seja o mesmo lá no arquivo, certo? Aí aqui dentro você cria um arquivo de texto chamado, como é o nome que está lá? 3d3.txt. Você bota o mesmo nome aqui no txt, coloca os pontos dentro, dessa forma aqui, ó. Eu não vou fazer todos para não ficar lento, mas você colocaria todos os pontos aqui e removeria isso, certo? E salva. Aí tem um detalhe, senão dá errado. Esse nome aqui, y igual a reais e x igual a dia, você copia isso e coloca no cabeçalho do arquivo, na primeira linha, sem o x igual, aqui está trocado na verdade, o dia é o x, pronto, bastava você fazer isso, pronto, já está definido. Agora é só você ativar isso, certo? E apaga isso. Aí ele vai plotar do mesmo jeito, ou seja, ele vai identificar o número de pontos automaticamente que tem aqui e vai plotar para você, certo? Mas não vamos fazer isso não, para não ficar demorado, já está explicado, é o que interessa, certo? E aqui é o nome do diretório onde está, que é o caso esse arquivo aqui, esse diretório que eu acabei de criar, certo? Então vamos apagar isso. Pronto. Vamos compilar para ver se não alteramos algo sem querer. Beleza. Então tá ok. Deixa eu ver mais se tem alguma coisa para explicar. Só para concluir. Acho que tem para explicar isso aqui, por exemplo. Se você quer colocar o tipo da curva como se fosse um triângulo, um quadrado, um retângulo, existe esses. Você define aqui essa região aqui, por exemplo, mark igual a estrela, aí vai colocar aquele ponto, por exemplo, mark igual a triângulo estrela, aí ele coloca um triângulo preenchido, sei lá, e aí você vai brincando com isso e define. Você define a espessura aqui da linha, o tamanho do tal mark,
né? A cor, a blue, red, enfim, preto, black. E isso aqui é só um rótulo para caso você queira mencionar a curva no próprio texto aqui. Tipo, você poderia mencionar a curva, ele desenhar a curva dentro do próprio texto. Aí isso aí é só interessante no caso de projetos pequenos, né? De poucas páginas, porque se você for fazer isso com longas páginas, aí dá trabalho. Aí demora compilando. Então você gera sempre separadamente, então não precisa se preocupar com esse label. Pode apagar ele se quiser. O que mais? Bem, então você pode encontrar templates de outros tipos de curvas bem sofisticadas utilizando buscas aqui na internet, por exemplo. Não sei se o YouTube vai ter problemas com direitos autorais em estar mostrando páginas assim, mas acho que não. Vou fazer assim, PGF plots, galeria. Acho que é assim. Por exemplo, peguei agora aqui aleatoriamente pela internet. Acho que esse primeiro aqui, por exemplo. Pronto. Excelente. Eu não sei se é possível ficar mostrando textos assim de páginas da internet, senão o YouTube pode ficar reclamando de direitos autorais. Mas a ideia é, você tem aqui vários templates já prontos. Por exemplo, você pode copiá-los. Tem vários gráficos prontos aí, por exemplo, dessa página aí que encontrei aleatoriamente. Aqui exemplos de PGF plots com aquele Next Group Plot, gráficos em 3D e tal. E aí fica bem bonito. Então, vamos pegar, por exemplo, algum aqui. Enfim, vocês tem template pra caramba, o tamanho da página. Então vamos pegar um aqui. Por exemplo, vamos pegar essa aí, essa primeira aqui. É só vir aqui. Ixi, a internet tá um pouco travando. Vamos pegar isso aqui. Aí tem os pacotes que precisam. Vocês olham aqui quais são os pacotes que precisam. Eu acho que isso aqui eu já tem no meu, não preciso me preocupar. Então é só você copiar aqui, ó. E coloca no seu projeto. Por exemplo, vamos colocar aqui abaixo, por exemplo. Opa, depois desses blá blá blás aqui. Vamos botar assim. Vamos acrescentar isso, que é para ele ficar como se fosse uma imagem, certo? Aí bota o cabeçalho da imagem, que é isso aqui, ó. Opa, isso aqui. Fecha isso e coloca aqui abaixo. Vamos colocar o TXZ Picture dentro de um ambiente de imagem, certo? E aí vamos compilar para ver se der erro. Se der erro, não sei porquê, então depois vocês checam aí, entendeu? Aí shell escape, bota shell escape, enter. Vamos ver se ele vai gerar uma nova imagem, uma segunda imagem. Parece que foi bem. Pronto, olha ela aí, a mesma imagem lá da página. Você pode copiar o código igualzinho, colocar aí dentro do seu template e ele gerou, certo? E agora vamos verificar se ele também gerou ela aqui. Pronto, gerou ela separadamente aqui, certo? Olha lá, dá um zoom menor. Aí depois vocês podem converter para um formato tipo JPEG, PNG, pronto, certo? Então vocês estão vendo que ele gera cada imagem que você coloca lá naquele template, ele gera separadamente com esse nome aqui, nome imagem 0, nome imagem 1. De onde é que apareceu isso? Pronto, você define esse nome aqui, ó. O nome que você colocar aqui, ele adiciona lá e acrescenta 0, 1, 2, ele começa contando do 0, 1 e assim vai. Ele vai colocar todas as imagens que tem aqui dentro de ambientes TXZ Picture, ele gera independentemente, ele gera cada imagem separadamente por conta disso aqui ter sido especificado no início. Pronto, então para concluir o vídeo eu vou passar
o código separadamente para vocês copiarem, caso queira ter esse template, ter esse template aí com vocês. Então vamos lá, aqui, dá outra pausa aí, paramos aqui, vamos passar mais aqui, dá outra pausa aí no vídeo, outra pausa. Mais pausa, pronto, e assim vocês vão copiando tudo aí. Pronto, aqui terminou o documento. Pronto, então se vocês montarem esse template e seguir, tipo, pesquisando pela internet ou brincar com templates como esses aqui, que tem muitos exemplos bem sofisticados, vocês vão aprender a dominar bastante essa ferramenta interessante, entendeu? Então é isso, valeu, até mais, até o próximo vídeo.